Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem ter um magnetismo natural que faz homens de valor se renderem completamente a elas, enquanto outras, mesmo sendo lindas e inteligentes, vivem relacionamentos superficiais ou nem conseguem despertar interesse verdadeiro? A resposta não está no que você imagina. Não está na sua aparência física, não está nas suas conquistas profissionais e definitivamente não está nas técnicas de sedução que você aprendeu em revistas ou redes sociais. Carl Jung, o revolucionário psicanalista suíço, descobriu algo que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com homens de valor. Ele percebeu que existe uma força magnética invisível que algumas mulheres carregam, uma energia que desperta no homem algo muito mais profundo que atração física ou interesse intelectual. É algo que toca diretamente o inconsciente masculino, ativando arquétipos ancestrais que fazem com que ele se sinta completamente fascinado e, sim, apaixonado de uma forma que ele mesmo não consegue explicar. Se você tem entre 35 e 65 anos, provavelmente já passou por decepções amorosas que a fizeram questionar seu próprio valor como mulher. Talvez tenha se relacionado com homens que pareciam promissores no início, mas que depois se mostraram emocionalmente indisponíveis, imaturos ou simplesmente incapazes de se comprometer verdadeiramente. Ou talvez você tenha vivido relacionamentos longos que perderam a paixão com o tempo, deixando você se perguntando se ainda é capaz de despertar o fogo no coração de um homem. A verdade é que, nessa fase da vida, muitas mulheres carregam o que Jung chamaria de complexos feridos, marcas emocionais que distorcem a forma como se apresentam ao mundo. Você pode ter desenvolvido uma personalidade adaptada, uma versão de si mesma que acredita ser mais aceita, mais segura, mais adequada aos padrões sociais. Mas essa versão adaptada, por mais competente que seja, raramente desperta paixão verdadeira. Deixe-me contar a história de Ana, uma executiva de 42 anos, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes. Ana tinha tudo o que a sociedade considera valioso. Uma carreira bem-sucedida, independência financeira, uma casa bonita, cuidava bem da aparência. Quando decidiu voltar a namorar, ela se apresentava aos homens como essa mulher perfeita, controlada, que tinha a vida resolvida. Falava dos seus projetos profissionais, da sua rotina organizada, de como conseguia equilibrar trabalho e maternidade. Os homens a admiravam, mas nenhum se apaixonava verdadeiramente por ela. Ana não conseguia entender por que os relacionamentos sempre esfriavam após alguns meses. Ela oferecia tudo o que achava que um homem de valor poderia querer: estabilidade, maturidade, companheirismo. Mas havia algo que ela não percebia. Na tentativa de se mostrar forte e independente, ela havia escondido sua vulnerabilidade, sua feminilidade profunda, aquilo que Jung chamava de anima, a energia feminina arquetípica que desperta o masculino sagrado no homem. Jung descobriu que o inconsciente masculino é profundamente atraído por certas energias femininas ancestrais. Não estou falando de papéis sociais ou estereótipos, mas de forças psíquicas primordiais que transcendem a cultura e o tempo. Existe no homem uma busca inconsciente pela mulher que consegue ser, simultaneamente, a amante apaixonada, a mãe acolhedora e a sábia conselheira. Não 3 mulheres diferentes, mas uma mulher completa, que consegue acessar esses diferentes aspectos do feminino conforme o momento e a necessidade. A maioria das mulheres, especialmente após os 35 anos, fica presa em apenas um desses arquétipos. Algumas se tornam excessivamente maternais, cuidando do homem como se fosse um filho, o que mata a paixão.
Outras se mantêm apenas no papel da sábia, sempre dando conselhos e sendo racionais, o que desperta respeito, mas não desejo. E há aquelas que tentam ser apenas a amante, mantendo uma energia juvenil artificial que não condiz com sua maturidade interior. O homem de valor, aquele que realmente vale a pena conquistar, busca inconscientemente uma mulher que consegue ser todas essas facetas de forma natural e integrada. Ele quer a mulher que consegue olhá-lo com os olhos da amante quando estão a sós, que consegue acolhê-lo como uma mãe quando ele está vulnerável e que consegue desafiá-lo intelectualmente como uma sábia quando ele precisa crescer. Mas aqui está o segredo que Jung revelou. Você não consegue interpretar esses papéis. Você não consegue fingir ser essa mulher completa. O homem percebe, mesmo que inconscientemente, quando você está representando ao invés de sendo. A única forma de despertar essa paixão profunda é através do que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar verdadeiramente você mesma, integrando todas as suas facetas femininas de forma autêntica. Voltando à história da Ana, a transformação aconteceu quando ela parou de tentar impressionar e começou a se mostrar por inteiro. Em um encontro com um empresário de 48 anos, ao invés de falar apenas dos seus sucessos profissionais, ela compartilhou também suas incertezas, seus sonhos que ainda não havia realizado, suas vulnerabilidades de mãe solo. Ela riu genuinamente das próprias imperfeições, mostrou sua sensualidade natural sem forçar, e quando ele precisou de um conselho sobre um problema familiar, ela ofereceu uma perspectiva sábia sem tentar controlar a situação. Pela primeira vez em anos, Ana estava sendo ela mesma por completo. E pela primeira vez, um homem de valor se apaixonou perdidamente por ela. Não pela versão perfeita que ela tentava apresentar, mas pela mulher real, complexa, multifacetada, que ela realmente era. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, que tal demonstrar isso? Deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos transformadores como este e nos comentários escreva "eu melhor", para que eu saiba que você está pronta para essa jornada de autoconhecimento. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquelas amigas que também merecem descobrir seu poder feminino autêntico. Jung ensinava que existe uma diferença fundamental entre atrair um homem e fascinar um homem. Atrair é superficial, temporário, baseado em características externas que podem mudar ou perder o efeito com o tempo. Fascinar é tocar algo profundo no inconsciente dele, despertar forças arquetípicas que criam uma conexão que vai muito além do físico ou do intelectual. É fazer com que ele sinta que você é única, que é exatamente a mulher que ele estava buscando sem nem saber que estava buscando. Essa fascinação acontece quando você consegue ativar no homem o que Jung chamava de processo de individuação masculino. Todo homem de valor, especialmente após os 40 anos, está em uma jornada inconsciente de se tornar mais completo, mais integrado, mais verdadeiro consigo mesmo. Ele busca uma mulher que não apenas o aceite nessa jornada, mas que o inspire a se tornar a melhor versão de si mesmo. Aqui está o paradoxo que muitas mulheres não compreendem. Você não conquista um homem de valor tentando ser perfeita para ele. Você o conquista sendo tão autenticamente você mesma que desperta nele o desejo de ser mais autêntico também. Quando você para de tentar se encaixar no que imagina que ele quer e começa a expressar quem você realmente é, algo mágico acontece no inconsciente dele. O homem percebe, mesmo que não conscientemente, que você não precisa dele para se completar. Você já é completa. Você já integrou suas diferentes facetas femininas. Você já fez as pazes com suas imperfeições. Você já desenvolveu sua própria sabedoria através das experiências que viveu.
e isso desperta nele algo que nenhuma técnica de sedução consegue despertar. O reconhecimento de que você é um ser humano inteiro, complexo, fascinante, que escolhe estar com ele não por carência, mas por desejo genuíno. Jung sempre dizia que os opostos se atraem, mas não se referia a personalidades opostas. Ele se referia ao masculino e feminino arquetípicos que existem em cada um de nós. Quando você está conectada com seu feminino profundo, sua intuição, sua sensualidade natural, sua capacidade de fluir, sua sabedoria emocional, você ativa automaticamente o masculino sagrado no homem de valor. Ele se sente mais protetor, mais provedor, mais forte, mais focado. Não porque você é fraca, mas porque você é poderosamente feminina. Agora vamos mergulhar no que Jung descobriu sobre os mecanismos mais profundos da paixão masculina. Existe um segredo que pouquíssimas mulheres conhecem sobre como o inconsciente masculino realmente funciona. E quando você compreende isso, tudo muda. Jung percebeu que todo homem carrega em seu inconsciente o que ele chamou de imago da mulher, eterna. Uma imagem arquetípica da mulher ideal que foi formada muito antes dele conhecer você. Essa imagem não é baseada em aparência física ou características superficiais. É uma energia, uma presença, uma forma de ser que desperta nele memórias ancestrais de quando o feminino era visto como sagrado, misterioso, poderoso. O homem de valor, especialmente aquele que já viveu experiências suficientes para saber o que realmente importa na vida, não se apaixona por mulheres que tentam se encaixar em padrões externos. Ele se apaixona por mulheres que conseguem ativar essa imagem arquetípica que habita as profundezas do seu ser. E aqui está o segredo. Essa ativação não acontece através daquilo que você faz, mas através daquilo que você é. Você precisa entender que o homem maduro, com experiência e valor, já teve relacionamentos suficientes para saber distinguir entre uma mulher que está representando e uma mulher que está sendo. Ele desenvolveu uma espécie de radar psicológico que detecta a autenticidade. Quando você tenta ser o que imagina que ele quer, você aciona nele o que Jung chamava de mecanismos de defesa do ego. Inconscientemente, ele percebe que você está tentando manipular a percepção dele sobre quem você é, e isso desperta desconfiança. Mas quando você está genuinamente conectada com sua essência feminina profunda, algo completamente diferente acontece. Você ativa no inconsciente dele o que Jung denominava função transcendente, a capacidade de integrar opostos. Ele percebe que você não é apenas uma mulher, mas a mulher, aquela que consegue ser forte sem perder a feminilidade, independente sem ser fria, sábia sem ser controladora, sensual sem ser vulgar. Deixe-me compartilhar com você a história de Helena, uma médica de 52 anos, viúva há 5 anos, que descobriu na prática como isso funciona. Helena havia se fechado para o amor após a morte do marido, dedicando-se integralmente ao trabalho e aos filhos já adultos. Quando finalmente decidiu se abrir para um novo relacionamento, ela carregava consigo a crença de que sua idade e seu luto a tornavam menos desejável. Em seus primeiros encontros, Helena tentava esconder sua vulnerabilidade. Falava apenas dos aspectos positivos da sua vida, evitava mencionar a viuvez e se esforçava para parecer uma mulher que tinha tudo sob controle. Os homens a respeitavam, mas não se apaixonavam. Ela não conseguia entender por quê. Tudo mudou quando Helena conheceu Eduardo, um empresário de 56 anos, também viúvo. Em uma conversa sobre perdas e renascimentos, Helena permitiu que sua vulnerabilidade aparecesse.
ela falou sobre o processo de reconstruir sua identidade após a viuvez, sobre como havia redescoberto quem era, além de esposa e mãe. Falou sobre a solidão, mas também sobre a força que descobriu em si mesma. Falou sobre o medo de amar novamente, mas também sobre a coragem de se permitir ser feliz. Naquele momento, Helena estava ativando no inconsciente de Eduardo múltiplos arquétipos femininos simultaneamente. Ela era a mulher ferida que desperta o protetor ancestral no homem. Era a fênix que ressurge das cinzas, ativando o arquétipo da mulher transformadora. Era a sábia, que conhece o valor da vida porque já enfrentou a morte. Era a mulher madura, que não tem medo da própria profundidade. Eduardo se apaixonou naquele exato momento. Não pela Helena perfeita que ela tentava mostrar antes, mas pela Helena real, complexa, que tinha vivido, sofrido, se transformado e estava ali, inteira, disponível para amar novamente. Ele me disse depois que nunca havia sentido uma atração tão profunda por uma mulher. Era como se ela tivesse despertado nele algo que estava adormecido há anos. Jung ensinava que a verdadeira paixão nasce quando duas pessoas se encontram no que ele chamava de espaço intermediário, um lugar psíquico onde as máscaras caem e as essências se tocam. Este espaço só pode ser criado quando você para de tentar controlar a impressão que causa no outro e simplesmente se permite ser vista em sua totalidade. Aqui está algo que pode transformar completamente sua forma de se relacionar. O homem de valor não quer uma mulher que não tem problemas. Ele quer uma mulher que tem uma relação madura e consciente com seus próprios problemas. Ele não quer uma mulher que nunca falhou. Ele quer uma mulher que aprendeu com seus fracassos e se tornou mais sábia. Ele não quer uma mulher que nunca se machucou. Ele quer uma mulher que se machucou, se curou e desenvolveu compaixão. Isso não significa que você deve se mostrar como uma vítima ou dramatizar suas dificuldades. Significa que você deve integrar suas experiências de forma consciente e permitir que elas se tornem parte da sua sabedoria feminina. Quando você consegue falar sobre suas cicatrizes, não como feridas abertas, mas como marcas de crescimento, você desperta no homem algo que vai muito além da atração física. Jung descobriu que o inconsciente masculino é profundamente atraído pelo que ele chamava de mulher individuada, aquela que fez a jornada de autoconhecimento e se tornou psicologicamente inteira. Esta mulher não precisa do homem para se completar, mas escolhe estar com ele porque reconhece nele um parceiro digno da sua completude. Isso desperta no homem de valor algo que nenhuma técnica de sedução consegue despertar: o reconhecimento de que ele também precisa estar no seu melhor para ser digno de uma mulher assim. Existe uma diferença fundamental entre necessidade e desejo. Quando você precisa de um homem para se sentir completa, você ativa nele o que Jung chamava de complexo de Salvador. Inicialmente, isso pode despertar interesse, mas rapidamente se torna um fardo. Ele passa a se sentir responsável pela sua felicidade e isso mata a paixão. Mas quando você deseja um homem a partir da sua própria completude, você ativa nele o complexo do conquistador. Ele percebe que você não precisa dele, mas o escolhe, que você não está carente, mas generosa, que você não está tentando preenchê-lo, mas se somar a ele. Isso desperta no inconsciente dele uma paixão que tem raízes ancestrais profundas. O homem de valor busca uma mulher que seja um mistério fascinante, não um problema a ser resolvido. Ele quer uma mulher que continue o surpreendendo, não porque ela seja instável ou imprevisível, mas porque ela tem profundidade suficiente para revelar novas facetas de si mesma ao longo do tempo. Ele quer uma mulher que seja um universo a ser explorado, não um livro que pode ser lido em uma tarde. Jung sempre dizia que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença.
E a indiferença nasce quando não há mais mistério, quando não há mais descobertas a fazer, quando a pessoa se torna completamente previsível. Por isso, a mulher que desperta paixão duradoura é aquela que consegue ser consistente em sua essência, mas surpreendente em suas manifestações. Isso não significa que você deve jogar jogos ou ser manipulativa. Significa que você deve ser tão rica interiormente, tão conectada com suas diferentes facetas femininas, tão em contato com sua própria profundidade, que sempre haverá algo novo de você mesma para compartilhar. Quando você vive uma vida plena, quando cultiva seus interesses, quando se desenvolve espiritualmente, quando mantém suas paixões vivas, você naturalmente se torna um mistério fascinante. O homem de valor percebe quando uma mulher tem vida própria, quando ela não está disponível em tempo integral para validar o ego dele, quando ela tem suas próprias prioridades e sonhos. Isso não o afasta, isso o fascina, porque ativa nele o que Jung chamava de impulso de conquista. Não no sentido de possuir, mas no sentido de merecer estar ao lado de uma mulher assim. Agora chegamos ao ponto onde a teoria se encontra com a prática. Como você pode, de forma concreta, despertar esses arquétipos profundos em si mesma e ativar no homem de valor uma paixão que transcende o comum? Jung nos deixou pistas precisas sobre como essa transformação acontece, e vou compartilhar com você os segredos mais poderosos. O primeiro arquétipo que você precisa resgatar em si mesma é o que Jung chamava de a mulher selvagem. Não selvagem no sentido de descontrolada, mas selvagem no sentido de autêntica, não domesticada pelas expectativas sociais, conectada com seus instintos primordiais. A mulher selvagem sabe quando dizer sim e quando dizer não. Ela não se contorce para agradar. Ela não diminui sua própria luz para que os outros se sintam confortáveis. Você deve estar se perguntando, mas como posso ser autêntica sem afastar os homens? Aqui está o paradoxo que Jung revelou. Quando você tenta agradar a todos, você não desperta paixão verdadeira em ninguém. Quando você é genuinamente você mesma, você naturalmente repele os homens que não são compatíveis com sua essência e atrai magneticamente aqueles que são. A mulher entre 35 e 65 anos tem uma vantagem que as mais jovens não possuem. Ela já teve tempo suficiente para descobrir quem realmente é. Ela já passou pelo que Jung chamava de primeira metade da vida. Aquela focada em estabelecer-se no mundo, construir carreira, formar família. Agora ela está na segunda metade da vida, onde o foco se volta para a individuação, para se tornar verdadeiramente quem nasceu para ser. Mas aqui está o problema. Muitas mulheres nessa faixa etária ficam presas nos padrões que funcionaram na primeira metade da vida. Elas continuam tentando impressionar através de conquistas externas, continuam se adaptando para serem aceitas, continuam escondendo suas vulnerabilidades atrás de uma máscara de competência. E isso não funciona para despertar paixão profunda. O homem de valor, especialmente o maduro, não se impressiona mais com a mulher que tem tudo sob controle. Ele já teve relacionamentos com mulheres assim e descobriu que por trás da perfeição havia um vazio emocional. O que desperta paixão nele é a mulher que consegue ser vulnerável sem ser frágil, forte sem ser rígida, independente sem ser fria. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre vulnerabilidade e fraqueza. A vulnerabilidade é uma força, é a coragem de se mostrar por inteiro, é a capacidade de ser tocada pela vida sem se endurecer. A fraqueza é uma ausência de força, é precisar do outro para se sustentar, é não ter recursos internos para lidar com os desafios. Quando você se permite ser vulnerável na presença de um homem de valor, você ativa nele o que Jung chamava de instinto protetor arquetípico.
Não porque você é fraca e precisa de proteção, mas porque você é preciosa e merece cuidado. Existe uma diferença sutil, mas poderosa entre essas duas dinâmicas. A mulher que desperta paixão é aquela que consegue pedir ajuda sem se diminuir, que consegue chorar sem se vitimizar, que consegue admitir que não sabe tudo sem perder sua autoridade. Ela entende que mostrar suas emoções não é sinal de fraqueza, mas de profundidade, que revelar suas incertezas não é sinal de incompetência, mas de humanidade. Jung ensinava que o homem busca na mulher aquilo que ele não consegue acessar facilmente em si mesmo. Se você se torna excessivamente masculina, controladora, racional, dura, você não oferece a ele nada que ele já não tenha. Mas se você consegue ser a ponte entre o mundo das emoções e o mundo da razão, entre a intuição e a lógica, entre o mistério e a clareza, você se torna indispensável para o crescimento dele. Isso não significa que você deve se tornar emocional demais ou irracional. Significa que você deve integrar em si mesma tanto o princípio feminino quanto o masculino, sendo capaz de acessar ambos conforme a situação exige. Você pode ser a executiva competente durante o dia e a mulher sensual e receptiva à noite. Você pode ser a mãe sábia que orienta e a amante apaixonada que se entrega. Aqui está algo que pode revolucionar seus relacionamentos. Pare de tentar provar seu valor e comece a simplesmente habitá-lo. Quando você sabe quem é, quando está conectada com sua própria essência, quando desenvolveu amor próprio genuíno, você naturalmente emana uma energia que Jung chamava de autoridade interior. Não é arrogância, é conhecimento profundo do próprio valor. O homem de valor reconhece imediatamente essa autoridade interior porque ele também a possui. É como se duas pessoas que falam a mesma linguagem da alma se reconhecessem. Não há necessidade de jogos, de manipulação, de tentativas de impressionar. Há um reconhecimento mútuo de valor, uma atração que nasce do respeito profundo. Vou compartilhar um segredo que Jung revelou sobre a dinâmica da paixão. Ela nasce na tensão entre proximidade e mistério, entre revelação e reserva. A mulher que se entrega completamente muito rapidamente mata o mistério. A mulher que nunca se entrega mata a proximidade. A arte está em saber dosar ambos, criando uma dança de aproximação e afastamento que mantém o interesse vivo. Isso não é sobre jogar jogos ou ser calculista. É sobre ter uma vida tão rica e interessante que você naturalmente tem momentos de disponibilidade e momentos de foco em outras áreas da sua vida. Quando você tem paixões próprias, projetos pessoais, relacionamentos significativos com amigas, interesses que a fascinem, você naturalmente cria essa dinâmica saudável. Se você está achando este conteúdo transformador, que tal me ajudar a levar essa mensagem para mais mulheres? Deixe seu gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre psicologia feminina e masculina, comente "Eu melhor" para me mostrar que você está comprometida com sua transformação e compartilhe este vídeo com aquelas amigas que também merecem descobrir seu verdadeiro poder de fascinar homens de valor. Jung também descobriu que existe uma diferença entre ser desejada e ser amada. Ser desejada é relativamente fácil, basta ativar a atração física ou a fantasia masculina. Mas ser amada profundamente requer algo muito mais sofisticado. Você precisa se tornar parte da jornada de crescimento dele, uma peça fundamental na sua evolução como homem. O homem de valor está, consciente ou inconscientemente, em uma jornada de se tornar mais completo, mais integrado, mais autêntico. Ele busca uma mulher que não apenas aceite essa jornada, mas que o inspire a continuar crescendo. Quando você se torna uma força de crescimento na vida dele, quando sua presença o faz querer ser a melhor versão de si mesmo, você se torna irreplaciável.
Isso acontece quando você para de tentar moldá-lo e começa a celebrar quem ele já é, enquanto o encoraja a se tornar quem pode ser. Quando você vê nele potenciais que talvez ele mesmo não veja ainda. Quando você acredita nele de uma forma que o faz acreditar mais em si mesmo. Mas cuidado, há uma linha tênue entre inspirar crescimento e tentar consertar alguém. Quando você tenta consertar um homem, você ativa nele sentimentos de inadequação e julgamento. Quando você inspira crescimento, você ativa nele sentimentos de possibilidade e potencial. A diferença está na sua intenção e na sua energia. A mulher que inspira crescimento não critica o que o homem é hoje. Ela celebra o que ele é e se empolga com o que ele pode se tornar. Ela não aponta seus defeitos, ela celebra suas qualidades e sugere expansão. Ela não o faz se sentir pequeno, ela o faz se sentir grande e capaz de se tornar maior ainda. Jung ensinava que todo ser humano tem uma sombra, aspectos de si mesmo que foram reprimidos ou negados. O homem de valor está consciente de sua própria sombra e busca uma mulher que consegue aceitar também seus aspectos menos nobres, sem julgamento, mas também sem complacência. Ele quer uma mulher que o veja completamente, luz e sombra, e, ainda assim, escolha estar ao seu lado. Isso não significa aceitar comportamentos inaceitáveis ou relacionamentos tóxicos. Significa ser capaz de ver a humanidade completa dele, suas virtudes e seus defeitos, e amá-lo não apesar dos defeitos, mas incluindo-os como parte da totalidade que ele é. Quando você consegue fazer isso, você se torna um porto seguro, emocional para ele, um lugar onde ele pode ser verdadeiro sem medo de julgamento. A mulher que desperta paixão duradoura é aquela que consegue ser, simultaneamente, desafiante e acolhedora. Ela o desafia a crescer, a ser melhor, a não se acomodar, mas faz isso de um lugar de amor, não de crítica. Ela o acolhe em suas vulnerabilidades, em seus medos, em suas incertezas, oferecendo um espaço seguro para que ele se permita ser humano. Chegamos ao momento mais transformador desta jornada. Agora, vou revelar o segredo final que Jung descobriu sobre o verdadeiro poder feminino. Aquele que desperta no homem de valor uma paixão que transcende o tempo, as circunstâncias e até mesmo as mudanças físicas que a vida nos traz. Jung percebeu que existe uma qualidade específica que algumas mulheres carregam, uma presença que ele chamava de feminino luminoso. Não é beleza física, não é juventude, não é perfeição. É algo muito mais poderoso. É a capacidade de irradiar vida, de ser um portal de energia criativa e transformadora no mundo. Quando uma mulher desenvolve essa qualidade, ela se torna magneticamente irresistível para homens de valor, independentemente da sua idade. O feminino luminoso nasce quando você para de tentar ser uma versão melhor de outras mulheres e começa a ser a melhor versão de si mesma. Quando você para de competir e começa a criar. Quando você para de imitar e começa a inovar. Quando você para de se comparar e começa a se celebrar. Aqui está a revelação mais profunda de Jung sobre a paixão. O homem de valor não se apaixona pela mulher que é perfeita segundo padrões externos. Ele se apaixona pela mulher que está em harmonia consigo mesma, que encontrou sua própria música interior e a toca com maestria. Essa harmonia interna cria uma frequência energética específica que ressoa diretamente com o inconsciente masculino. Quando você está verdadeiramente alinhada consigo mesma, quando suas palavras, ações e energia estão em perfeita sintonia, você emana o que Jung chamava de autoridade ontológica, a autoridade de quem sabe quem é e não precisa provar isso para ninguém. Esta é talvez a qualidade mais atraente que existe para um homem de valor. Pense nas mulheres que você admira,
aquelas que parecem ter um magnetismo natural. O que elas têm em comum não é a aparência física, mas uma qualidade de presença. Elas ocupam seu espaço no mundo sem desculpas. Elas falam com convicção sobre aquilo em que acreditam. Elas se movem pelo mundo como se pertencessem a ele, porque sabem que pertencem. Jung ensinava que a verdadeira transformação não acontece quando você adiciona coisas à sua personalidade, mas quando você remove as camadas falsas que foram acumulando ao longo dos anos. É um processo de subtração, não de adição. É sobre voltar à sua essência original, aquela menina que você era antes de aprender a se moldar para ser aceita. Isso pode parecer assustador para uma mulher de 35 a 65 anos, que passou décadas construindo uma identidade baseada em papéis sociais, expectativas familiares e demandas profissionais. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não precisa destruir nada do que construiu. Você só precisa começar a habitá-lo de forma mais autêntica. Quando você fala sobre seu trabalho, fale sobre o que realmente a apaixona nele, não apenas sobre suas conquistas. Quando você cuida da sua casa, faça isso como um ato de amor próprio, não como uma obrigação. Quando você se veste, escolha roupas que a fazem se sentir genuinamente você, não aquelas que seguem tendências alheias. O homem de valor percebe imediatamente quando uma mulher está habitando sua vida ou apenas sobrevivendo a ela. Ele é atraído por mulheres que transformaram suas responsabilidades em expressões de amor, seus desafios em oportunidades de crescimento, suas feridas em fontes de sabedoria. Jung descobriu que existe uma diferença fundamental entre ser interessante e ser interessada. Muitas mulheres se esforçam tanto para serem interessantes, desenvolvendo hobbies que não as tocam verdadeiramente, lendo livros para impressionar, assumindo opiniões que não são suas, que se esquecem de cultivar o que realmente as interessa. O homem de valor prefere 1000 vezes uma mulher que é genuinamente apaixonada por jardinagem do que uma que finge gostar de vinhos caros. Ele é atraído pela autenticidade da paixão, não pelo status do objeto da paixão. Quando você fala sobre algo que verdadeiramente a emociona, seus olhos brilham de uma forma que nenhuma técnica de sedução consegue reproduzir. Aqui está algo revolucionário que Jung nos ensinou. Você não precisa ser jovem para despertar paixão intensa. Verdade, a mulher madura tem acesso a uma fonte de magnetismo que as mais jovens ainda não descobriram, a sabedoria incorporada. Quando você integrou suas experiências de vida, quando transformou suas cicatrizes em sabedoria, quando desenvolveu compaixão através do sofrimento, você se torna portadora de algo que Jung chamava de ouro alquímico. O homem de valor, especialmente o maduro, está cansado de relacionamentos superficiais. Ele quer profundidade, ele quer substância, ele quer uma mulher que tenha histórias reais para contar, não apenas aventuras fabricadas para as redes sociais. Ele quer uma mulher que conhece o peso da vida e ainda assim escolhe leveza, que conhece a dor e ainda assim escolhe amor, que conhece a desilusão e ainda assim escolhe esperança. Esta é a sua maior vantagem como mulher madura. Você já enfrentou tempestades e descobriu que pode atravessá-las. Você já perdeu coisas importantes e descobriu que pode reconstruir. Você já foi rejeitada e descobriu que pode se amar. Essa força testada pela vida é infinitamente mais atraente do que a beleza juvenil não testada. Mas aqui está o segredo final que Jung revelou. Para despertar paixão duradoura, você não pode carregar suas experiências como fardos. Você precisa transformá-las em tesouros. Cada desilusão que a tornou mais sábia, cada perda que a tornou mais compassiva, cada erro que a tornou mais humilde, cada vitória que a tornou mais grata.
Quando você consegue contar sua história não como uma sequência de dramas, mas como uma jornada de crescimento, você desperta no homem de valor algo que vai muito além da atração. Você desperta reverência. Ele percebe que está diante de uma mulher que não apenas sobreviveu à vida, mas que se transformou através dela. Jung sempre dizia que o objetivo da segunda metade da vida não é ser feliz, mas ser completo. E quando você se torna completa, quando integra seus opostos, aceita suas contradições, abraça sua complexidade, você se torna uma força da natureza. Você não precisa perseguir o amor. O amor é naturalmente atraído por você. O homem de valor reconhece uma mulher completa, porque ele também está em busca da sua própria completude. Vocês se encontram como dois seres inteiros que escolhem se somar, não se completar. E é nessa dinâmica que nasce a paixão mais profunda e duradoura. Não a paixão da carência, mas a paixão da abundância. Então, minha querida, pare de tentar ser a mulher que você imagina que ele quer. Pare de tentar se encaixar em padrões que não são seus. Pare de esconder sua profundidade atrás de máscaras de superficialidade. O homem de valor que merece seu amor está procurando exatamente por você. Não por uma versão melhorada de você, mas por você em sua essência mais pura. Comece hoje a habitar sua vida de forma mais autêntica. Fale sobre o que realmente a emociona. Vista-se de forma que reflita sua personalidade verdadeira. Tome decisões baseadas em seus valores profundos, não em expectativas alheias. Cultive suas paixões genuínas. Desenvolva sua sabedoria interior. Pratique o amor próprio como um ato revolucionário. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Você se torna um ímã para experiências e pessoas que estão alinhadas com sua verdade. Os homens errados naturalmente se afastam porque não conseguem lidar com sua autenticidade. E o homem certo, aquele que realmente vale a pena, é irresistivelmente atraído pela luz que você emana quando está sendo genuinamente você mesma. Lembre-se sempre, você não está tentando conquistar qualquer homem. Você está se tornando a mulher que naturalmente atrai o homem certo. Você não está competindo com outras mulheres. Você está criando sua própria categoria. Você não está tentando ser perfeita. Você está sendo real. E no final é isso que Jung nos ensinou sobre o verdadeiro poder feminino. Ele não está em ser irresistível para todos, mas em ser inesquecível para aqueles que realmente importam. Quando você abraça sua própria singularidade, quando celebra sua própria jornada, quando se torna a heroína da sua própria história, você desperta no homem de valor algo que vai muito além da paixão. Você desperta a certeza de que encontrou alguém único no mundo. Essa é a sua verdadeira força. Essa é a sua magia insubstituível. E quando você a desperta, não há homem de valor que consiga resistir à mulher extraordinária que você sempre foi, mas que talvez tenha esquecido de ser. O momento é agora. A mulher é você. O poder sempre esteve em suas mãos. Você só precisava lembrar como usá-lo.